Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos trazer um tema sobre a questão da promoção na prevenção de combate a princípios de incêndio. Fico feliz novamente por estarmos passando essa videoaula para vocês e que seja de grande crescimento para todos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um joinha para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas ao redor do nosso país. A introdução. Para o combate a princípio de incêndio, por menor que seja, faz-se necessário conhecimento, conhecer a arte de combater o princípio de incêndio. A base dos seguintes itens. A primeira, os elementos básicos do fogo. Segundo, extinção do fogo. Terceiro, extintores de incêndio e técnicas de prevenção. Basicamente, se você como aluno ou curioso sobre essa área, você dominar esses 4 itens, facilmente você vai ter um conhecimento e vai atentar e combater o princípio de incêndio com mais atenção, sendo mais observador e fazendo princípios que não venham a se colocar em risco e nem os que estão próximos de você. Conceito do fogo. Fogo é reação química com desprendimento de luz e calor. Algumas pessoas falam que o fogo também é uma reação química e física. Por quê? Porque tanto a luz como o calor são causados, ou a princípio, são de origem física. Mas para que haja luz e calor, é necessário ter o quê? Uma reação química. Essa reação química tem um princípio de luz e calor, e são, a princípio, entre aspas, princípios ou fenômenos físicos. Quando a gente fala sobre a questão do combate ao princípio de incêndio, nós temos que ter uma compreensão que existe um estudo chamado Triângulo do Fogo, onde o Triângulo do Fogo é necessário que haja 3 princípios, ou melhor, 3 agentes, né, 3 agentes que possam unir-se harmonicamente e causar o fogo. Quem é ele? O calor, o combustível, que está na base aqui da pirâmide, o comburente. Comburente, para quem não sabe, é o ar que está no ambiente, o oxigênio em si. Método de extinção do incêndio, ou do princípio de incêndio. Para que haja a retirada do calor, eu preciso fazer o quê? O resfriamento. Eu tenho que tirar o calor. É necessário o quê? Necessário que eu faça uma troca de temperatura, nesse caso aqui. Então, é necessário que o calor baixe. No caso do comburente, como falei que é o o oxigênio, para ter um princípio de incêndio, ele tem que ter uma quantidade em porcentagem mínima possível. Essa porcentagem é 13%. Então, um ambiente com 13% de oxigênio, ele pode, harmonicamente com o calor, ter início ao princípio de incêndio, lógico, com combustível. Então, quando eu abafo esse ambiente, retiro o oxigênio, tendo a ausência de quê? Do oxigênio. E aqui na base da pirâmide, combustível. Combustível, como a gente vai entender lá na frente, é qualquer material combustível, material que tem capacidade de pegar fogo, entrar em combustão. Classe de fogo. As classes de fogo são divididas basicamente em 4 para uso geral. E a quinta classe, que é a classe K, essa classe é uma classe em que existe um processo de estudo e aplicação em alguns segmentos, que a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Então, existe a classe A. Essa classe A vamos entender que é materiais sólidos. Classe B é o materiais combustíveis, que pode estar em estado líquido, gasoso, né? Estado sólido. E temos o classe C, que são o material que nós combatemos
no dia a dia com mais conhecimento, que é o classe, matéria de classe elétrica, materiais elétricos, que a gente vai entender mais um pouco lá na frente. E o classe D são materiais que queimam em altas temperaturas. São alguns tipos de metais que nós vamos encontrar em vários segmentos de indústrias que trabalham com metalurgia e outros segmentos. E a classe K, que é a classe onde esse material geralmente está em estado pastoso, ou em estados, digamos, de óleos, graxas e outras substâncias, e a gente vai encontrar muito aonde? No segmento da cozinha e no segmento da indústria. A classe A. A classe A, como eu falei anteriormente, é uma classe que tem queima na superfície e em profundidade. E ela, quando queima, deixa resíduos ou cinza. Então, qualquer tipo de material em estado sólido, ele tem essa capacidade de deixar cinzas. Então, são tecidos, lonas, plásticos, borrachas, papéis, papelões, madeiras e fibras em geral. Em geral, esse material sempre você vai encontrar em estado sólido, né? Ah, Kleber, eu posso encontrar esse material em estado líquido? Não. Pode estar gasoso? Não. Mas esse material ele pode estar misturado com qualquer outra substância. Vamos dar um exemplo, né? Resto de panos que são necessários para fazer uma limpeza que está lá sujo com algum tipo de combustível, solventes ou algo que possa retirar. Então, esse material mesmo sujo com esse líquido, a gente vai levar em consideração onde tiver maior volume. Se o maior volume é em estado líquido, ele é classe B. Se ele maior volume ele é em estado sólido, que é o caso de estopas, então esse material é considerado como classe A. Classe B. Classe B, a principal característica é que esse material queima em superfície, mas não queima em profundidade. Olhe bem, o material de classe A ele queima em superfície e em profundidade. E o material de classe A, ele é praticamente todo e qualquer material em estado sólido. Já o material de classe B são materiais, em geral, em estado líquido, ou ele pode também estar em estado gasoso. Quando ele é liberado, ele pode causar princípio de incêndio. Temos a gasolina, o piche. Ah, professor, mas o piche ele é considerado um material pastoso, que você vai falar na frente. Mas devido à grande quantidade de composição de naftenos e carbonos, hidrocarbonetos, que é derivado do petróleo, nós vamos considerar ele como classe B, porque ele só queima a sua superfície. Temos o éter e também o álcool, o etanol. Temos o GLP, gás liquefeito de petróleo, e o gás natural vincular. Todas essas substâncias, elas são consideradas da classe B. Todo qualquer material ou equipamento eletrônico, elétrico ou equipamentos da área industrial estão de alguma maneira energizados ou diretamente ao sistema elétrico ou algum tipo de banco de baterias, eu considero esse equipamento de classe C. Porém, se esse equipamento eu desligar a tomada e esse equipamento não tiver nenhuma carga e continuar tendo o princípio de incêndio, eu vou considerar esse material como classe A. Então, os eletrodomésticos, os eletrônicos, motores e máquinas industriais, todo esse material energizado ou propriamente sistema elétrico energizado que tem um princípio ou haja a questão do incêndio, esse material é considerado como classe C. Já nós temos a classe D. Esse material classe D é necessário termos um pouco de conhecimento para entendermos que é um material que não existe em qualquer segmento. A característica se encontra normalmente nas indústrias, né, de metalurgia e automobilística. Então são o quê? São materiais de composição de minérios, composições ferrosas. O caso de raspa de zinco, milhaça de magnésio, né? E outros materiais que possam causar, digamos, princípio de incêndio, só que esses materiais queimam em alta temperatura, acima dos 400 graus Celsius.
são temperaturas relativamente altas. Para nós combatermos esse tipo de princípio de incêndio, é necessário se combater com areia seca, né? Temos que ter areia seca no pátio, nessas indústrias, ou extintores exclusivamente de classe D, que é um material que é um tipo de pó químico, só que esse pó químico também, na sua composição, ele, quando ele está sendo combatendo, ele tem uma ação de abafamento, só que ele abafa, devido a essa alta temperatura, ele tem uma quantidade de retardamento para que ele não venha a também se tornar parte do princípio de incêndio. Temos também a classe K. Esse K vem do inglês, de cocção, de ticket, né? Que é a palavra inglesa para cozinhar. Então, esses são materiais que são óleos vegetais ou animais que queimam em temperaturas muito altas, produzindo fumaça densa. Então, se você chegou aí numa cozinha industrial, você vê que existe um processo da questão das frituras e que existe um processo de muita fumaça. Por isso que é necessário ter a exaustão. Além da questão da cozinha, também nós encontramos esses óleos também em motores, em máquinas e equipamentos. Então, são óleos de cozinhas, graxas, gorduras e óleos de motores. São praticamente materiais. Esse material também existe extintor exclusivo de classe K. Devido esse extintor de classe K ser muito eficiente somente para gorduras, nós intensificamos o uso desse extintor em ambientes onde tem uma quantidade bem expressiva de trabalhos com esse tipo de óleo vegetal ou situações semelhantes. Aí a gente usa, mas se for numa questão de uma cozinha industrial de médio ou pequeno porte, o extintor ABC vai responder à necessidade, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Tipos de extintores. Basicamente, nós vamos ter no dia a dia da gente, no convívio, nós vamos conhecer o extintor de água, o CO2, o extintor ainda existe nesse mercado, e a tendência é ficar durante um bom tempo, e o PQS, pó químico. Então, cada extintor desse daqui, ele tem uma finalidade e uma atribuição. Então, nós temos aqui os extintores de incêndio. O de água, nós temos aqui o 10 litros. Esse extintor é excelente para combater materiais do que? Sólido. Porém, em classe B, C, D e K, não é interessante. Classe B, quando você joga esse extintor sobre uma superfície, digamos, de produto químico inflamável, o espelho de fogo pode se expandir, porque a água é mais maneira, ou melhor, mais pesada do que muitos dos tipos de combustível, especificamente a gasolina. Então ele vai aumentar o espelho digamos, de princípio de incêndio. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Aliás, o extintor de água, ele não é eficiente para a questão do combate à classe C, porque é equipamentos elétricos. Classe D, ele queima em temperatura altíssima, que antes mesmo dessa água bater no material, ela já vem a quebrar todas as suas partículas de água e de hidrogênio, não tendo eficiência. E se houver uma grande quantidade, esse material, que é um material ferroso, metálico, ele pode haver um desprendimento e pedaços desses metais ser lançado contra a pessoa que está combatendo o princípio de incêndio. E o classe K é óbvio, se você joga água na gordura, tem tendência a misturar e aquele pequeno incêndio aumentar de volume. Então, é interessantíssimo não se utilizar extintor de água em lugares onde tem o uso de gorduras, ou atividade de gorduras, que eu tenho que fazer o princípio ao combate a incêndio. Nós já temos aqui o extintor de CO2, 6 kg, que abafa e resfria. Muito bom para a classe B, muito bom para a classe C e muito bom para a classe K. Porém, na classe A, que é a questão de materiais sólidos, em um bom volume, ele não vai ter uma eficiência. Então, ele não
não vai ter digamos, uma qualidade eficiente para combater essa situação. Ah, Kleber, mas eu já vi falar que o pessoal combateu um certo volume de lixo do óleo enxerto. Sim, quando é um volume muito pouco, esse extintor resolve. Mas o princípio de incêndio, onde tem uma grande quantidade de volume de material, não é interessante combater com CO2. E classe D? Porque a classe D, como eu falei anteriormente, o CO2 ele despende também a questão de líquidos, especificamente água, no seu processo. Então, é de suma importância não usar extintor de CO2, porque no caso do extintor de CO2, na classe D, ele vai despender o quê? O gás CO2, mas CO2 também tem a questão dos líquidos, e é o caso da água, que vai ter um processo semelhante ao que falei anteriormente. Desprendimento dos metais, lançando contra o combatente está combatendo ali o princípio de incêndio. Temos o extintor PQS. Nós temos hoje um extintor chamado ABC, que tem esse mesmo princípio, ele abafa. Muito bom na classe B, na classe C e na classe K. Então, na classe A, na classe B, ela é aqueles mesmos princípios que eu falei do CO2. Ele não é tão eficiente. Porém, hoje nós temos um extintor que está lançado no mercado há mais de 3 anos, que é o ABC. Já o ABC, na classe A, ele é um extintor muito eficiente. Ele é um extintor que resolve toda e qualquer situação abafando. Eu mesmo já combati com o extintor ABC alguns princípios de incêndio e já passamos por treinamento e ele demonstrou sua eficiência. Ok? Quando a gente fala sobre a questão do combate a princípio de incêndio, nós temos outras ferramentas além do extintor de incêndio. Temos a questão do hidrante. É de suma importância que o combatente tenha conhecimento de combate ao combate com o uso de extintor de incêndio e também ele tenha conhecimento de uso do hidrante. Então, onde o hidrante fica, ele fica abrigado, geralmente em um armário. Esse armário fica com mangueira de 15 a 30 metros e lá tem todas as estruturas mínimo possível. Onde lá tem o que? A chave estoque, lá tem o que? O esguincho. Esse esguincho pode ser um esguincho de jato seco ou esguincho regulável, um esguincho universal. Tanto a mangueira como os outros equipamentos devem estar dentro do armário, né? E lá ser guardado. Jamais essa mangueira pode estar conectada diretamente ao sistema de combate a incêndio. Por quê? Porque na hora do combate a incêndio eu vou ter que desenrolar essa mangueira, fazer todo o processo de conexão. E estando conectado vai ter uma dificuldade. Interessante que essa mangueira ela esteja de uma maneira resguardada dentro do armário, nunca fora. Jamais, em hipótese nenhuma, eu devo guardar outros itens que não tem nada a ver com a questão da mangueira, a questão da chave estoque ou também dos guinchos. Então, isso é importante que não tenha copo, caneca, garrafas, pano de chão, nada dentro do armário. Somente aquele material, caso necessite do combate ao princípio de incêndio com o uso de hidrantes. Ainda continuando sobre esses assuntos, nós temos também a questão do tipo de fumaça. A gente fala muito, onde tem fumaça, tem fogo. Mas tão importante quanto a fumaça ter fogo é entendermos que a cor da fumaça identifica o grau de risco que nós podemos se expor e qual material que está pegando fogo. Então, fumaças brancas ou cinzas claras são materiais sólidos, madeiras, tecido, papel, capim e outros tipos de material. Já a fumaça negra ou cinza escura são materiais derivados de petróleos, como graxas, óleos, plástico e tudo mais. Tanto as classes de combate a incêndio têm as suas agravantes para a gente combater, também a fumaça é interessante. Sendo que fumaças amarelas ou vermelhas indica que aquilo ali é um material combustível, é um material de gases que pode causar danos à saúde. Então, a gente sai de um princípio, viu uma fumaça laranja, viu uma fumaça vermelha, o combatente tem que se retirar daquele ambiente. Aquela fumaça é altamente tóxica e ela pode acarretar o quê? A questão do combate a incêndio, uma mudança de posição de vento
e a gente se colocar sobre aquela nuvem de fumaça, é aquela fumaça por produzir alguma substância tóxica, em questões de segundos, o combatente pode vir a ter a fatalidade de desmaiar e vir a morrer. Então é importantíssimo entendermos isso. Então fumaças amarelas, vermelhas, laranjas identifica que ali é um risco enorme para a saúde. Então, tomar muito cuidado. Ah, Kleber, eu posso combater um princípio de incêndio com isso? Pode, desde que você esteja devidamente equipado, com máscaras que possam ser autônomos para você combater o princípio de incêndio. Que geralmente a gente vai encontrar isso aonde? Geralmente é os bombeiros militares, unidades avançadas dentro de determinados lugares, como centros comerciais, como shoppings, edifícios como estádios ou indústrias de um segmento que irá saber bem sobre os seus riscos. Então você vai encontrar esse tipo de material. Então, existe alguma proteção ou promoção em combate a incêndio? Existe. Tem a questão da gente termos as fichas de inspeção de extintores, que essas fichas devem ser feitas mensalmente, dependendo da unidade. Se a unidade for um setor onde tem uma grande quantidade de risco, essas fichas de EPI têm que ser feitas praticamente semanalmente. Até então a gente faz mensalmente. Temos que uma quantidade correta de dor de incêndio, com dimensionamento correto por cada pavimento. Então, se eu tenho uns X metros quadrados de pavimento e tem uma carga de material, digamos, um arquivo, eu vou ter que ter extintor especificamente de água. Agora, um pavimento onde tem várias pessoas trabalhando, vários computadores, eu vou ter que ter um extintor de quê? Extintores para combater a questão da parte elétrica. Então, vou citar o de ABC. Então, tem que ter a localização do extintor em bom local. Extintores em colunas tem que ter identificação com E, altura de 3 metros aproximadamente, para que as pessoas possam identificar. Geralmente, centros comerciais, shoppings, varejões da vida, né, que é os atacarejos da vida e tudo mais. E livre de acesso, né, livre de acesso à sinalização, 1 metro por 1 metro. Então, o chão tem que ser demarcado. Observação: salas comerciais, edifícios comerciais, não precisa ter a demarcação no chão. A sinalização continua tendo a sinalização na questão das placas, nas paredes ou questão dos suportes. Mas é importantíssimo, mesmo que não tenha essa identificação de 1 metro por 1 metro, com aquela faixinha vermelha, aquela faixinha amarela, nós temos que temos a cultura de que o extintor de incêndio, não é porque ele não tem a demarcação nesses centros comerciais, eu não posso obstruir nenhum dos 3 lados dele, direita, esquerda ou frente. Ok? Então a questão da proteção combate a incêndio vem muito sobre a questão da prevenção e essas observações. Se o extintor de incêndio for utilizado, mandar para o almoxarifado, o setor responsável, fazer a substituição. Todas essas medidas são cabíveis para qualquer empresa. Identificar para que também eu possa saber se o extintor foi usado para quê, por quê, aonde. Ah, não foi usado no treinamento, não foi um princípio de incêndio de uma máquina. Não, nós utilizamos para fazer um teste em algum lugar. Temos que também saber, porque muitas vezes o extintor de incêndio ele pode ser usado, subusado, usado em atividades que não tem nada a ver. Nós vemos muito sobre essa questão, por onde eu passei, o uso de extintor de CO2 para a questão para desentupir sistemas sanitários. Não tem nada a ver com isso. As pessoas utilizam inadequadamente, podendo causar até um acidente com cada uma dessas pessoas, na má utilização desses equipamentos. Mas são coisas que, infelizmente, acontecem e a gente tem que passar para vocês. E, infelizmente, a gente tem que combater esse tipo de cultura do uso inadequado de extintor de incêndio. Nós temos algumas recomendações gerais para a prevenção de combate a esse tipo de incêndio. Procure conhecer as condições de segurança do seu local de trabalho. Não se esqueça de verificar a posição de todas as saídas, onde cada saída fica. É importante também conhecer o funcionamento dos equipamentos de proteção, equipamentos de combate a incêndio e conservação, sempre em condições de utilização. Não fume em lugar que não é destinado aos fumantes. Apague completamente o cigarro e jogue na lixeira ou no lugar adequado, se garantindo que aquele cigarro ou aquele uso daquele material não venha a causar nenhum tipo de princípio de incêndio.
Ao sentir cheiro de gás de cozinha, GLP, não risque fósforo, nem acenda uma luz. Você poderá causar o quê? Uma explosão. Ventile aquele lugar, aquele ambiente, abrindo as portas e janelas, evitando o atrito. Use a criatividade. Na falta de equipamento de combate a incêndio, como areia, mato verde ou terra. Passo a passo para o uso de um extintor de incêndio. Devemos ter duas coisas em nossa mente. Primeira, verificar o tipo de extintor. A segunda, certificar que aquele extintor de incêndio é adequado para o tipo de fogo que você está enfrentando. Se é um princípio de incêndio à base de líquidos inflamáveis, então vou usar um extintor de classe B. Se é um material sólido, classe A. E se o material estiver energizado, em classe C. Outra coisa fundamental, o transporte desse extintor. Segure o extintor com firmeza até o lugar onde você vai utilizar, pela alça. Nunca leve ele como se estivesse levando um animal no braço. Primeiro ponto, remover o pino de segurança. Localizando o pino de segurança na alça do extintor, puxe com cuidado. Isso vai liberar o que? O gatilho para o uso. Então você chegou ao local, ficou a uma distância de 3 metros, está a favor do vento, né? Não pode estar contra o vento. Então você puxa a trava, rompe o lacre, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, aponte a mangueira, o bico para a base do fogo. Direcione o jato do extintor para a base do fogo, nunca para o topo do fogo, porque o material sólido, o material líquido, o material elétrico está causando fogo, ele tem o quê? Uma ação maior na parte de baixo. Se você for tentar combater o fogo pela crista do fogo, esse fogo vai continuar o quê? Tendo ascensão. Pressione o gatilho ou alavanca com uma mão. Pressione o gatilho para liberar o quê? O agente extintor. Quarta, faça o movimento de vassoura, ou varrendo, movendo o jato de um lado para o outro, cobrindo toda a área da base do fogo, até que eles venham o quê? Se extinguir. Fique atento, porque muitas vezes esse fogo rapidamente pode retornar. Então, telefone para 193, o Corpo de Bombeiro. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo sobre noções essenciais para combate a princípio de incêndio. Espero que tenha gostado e que as informações tenham sido úteis para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal O Norte da Segurança. Até a próxima e fique atento à segurança. Tchau!